Bom, pessoal, então, a pedido da professora Daniela, eu estou gravando esse vídeo aqui para o pessoal da biomedicina, para os professores da biomedicina, sobre taxonomia de Dave e rubricas de avaliação. Esse vai ser um vídeo que eu vou tentar ser bem curto, tá? E aí depois, quem tiver dificuldade ou quiser trocar experiências, aí pode me escrever, a gente pode tentar marcar uma formação mais completa sobre o tema, mas aqui esse vídeo é em caráter assim um pouco de urgência para atender os professores. E de novo, vou tentar ser sucinto e quem quiser aprofundar pode me procurar depois, tá? Então assim, a ideia aqui para a gente pensar é assim, como avaliar competências psicomotoras, né? Como avaliar competências ali práticas de aulas de laboratório, de aulas que envolvam um contexto prático. Lógico, aqui sem querer separar o cognitivo de competência motora ou psicomotora. A gente sabe que as coisas andam juntas, né? As dimensões cognitivas, socioafetivas e psicomotoras andam juntas, mas aqui é um exercício de tentar separar somente essa competência psicomotora. Então, como que eu avalio uma atividade prática? Como que eu avalio uma técnica? Só através da observação? Eu só observo e faço algumas anotações? Quais critérios eu estabeleço para isso? Então, nesse sentido, né, eu utilizo como referência esse artigo, né, que vai falar da taxonomia dos objetivos educacionais e as teorias de aprendizagem no treinamento das técnicas cirúrgicas laparoscópicas em ambiente de simulação. Então, esse artigo vai trazer, lógico, é um artigo que está num contexto médico, mas ele vai trazer assim, olha, é muito difícil a gente utilizar algumas competências, a gente avaliar algumas competências práticas se a gente não tiver uma grade de observação, se a gente não tiver um parâmetro de observação para aquilo que o aluno está fazendo. Então, eu estou olhando para o estudante, mas estou olhando para quais aspectos, né? E aí, nesse artigo, ele cita a taxonomia de Dave como uma das possibilidades de se fazer de se utilizar esses parâmetros para avaliação, né? E aí, nesse vídeo que eu acho bastante legal do Simon Paul, recomendo, né? Já até coloquei aí o link para vocês darem uma olhada. Ele vai dizer, né, que a taxonomia de Dave é bastante interessante para se analisar atividades práticas, né? Primeiro, ele vai dizer porque ele tem níveis hierárquicos facilmente mensuráveis. Então, os níveis da taxonomia são facilmente observáveis, são facilmente constatados pelos professores. E é adaptável às diversas áreas. O Simon Paul vai até dizer que, assim, olha, qualquer área que tenha uma atividade prática, você consegue pensar na taxonomia de Dave. Ele fala até em áreas de informática, né, no manuseio ali, no conserto de um hardware, no manuseio de um hardware, de um equipamento de computador ou algo assim, né? Mas, de fato, a taxonomia de Dave quando utilizada, é mais utilizada dentro da área da saúde. Então, esses são os níveis da taxonomia de Dave: imitação, sendo o nível mais básico, manipulação, precisão, articulação e naturalização. Alguns nomes são intuitivos e outros, se a gente for se deixar levar pela intuição, a gente pode errar. Então, vamos tentar dar uma olhada em cada um desses níveis, né? Então, na imitação, a ideia da imitação é aprender olhando e imitar as ações. Então, o aluno olha o professor fazendo e repete a operação. Então, assim, primeiro nível que eu quero avaliar meu estudante numa técnica, eu quero ver se ele consegue me imitar. Então, estou ensinando uma técnica para ele que ele nunca aprendeu, tem que ser uma técnica simples a nível de imitação, que tenha poucos passos. Então, eu não posso tipo, já começar com uma técnica que ele nunca viu antes e que eu já vou exigir 10 passos na técnica. Então, por exemplo, pipetagem, né, para falar um pouco da minha área, ele são poucas coisas ali que ele tem que observar eu fazendo, né? Ele tem que observar eu fazendo como que eu encaixo o pipetador, como que eu manuseio a pipeta, quais botões eu aperto, como que eu ajusto o menisco, como que eu faço a transferência, né? Então, são poucas operações. Então, ele me olha fazendo, e depois ele vai colocar em prática. Então, a primeira coisa, meu aluno consegue imitar, até dei o exemplo da pipeta aí, aquilo que eu faço. Então, é um nível que eu posso
querer avaliar o meu estudante sobre uma técnica. Imitação. Faço primeiro e depois ele vai me imitar. No segundo nível, a manipulação, ele já vai dizer o seguinte, ó, que é a habilidade de repetir ou reproduzir ações a partir de um padrão de memória, ou por meio de instruções verbais ou escritas. Então agora, eu não vou mais ele não vai mais me ver fazendo. Eu vou seguir o exemplo da pipetagem para vocês tentarem entender. Até o terceiro nível, eu vou usar o exemplo da pipetagem. Então, assim, agora numa aula seguinte, eu já vou pedir para ele pipetar. Então, se eu quiser avaliar essa habilidade, tá, pessoal? Eu estou citando um exemplo aqui, se eu quiser avaliar essa habilidade mais de uma vez. Então, agora eu já vi se o aluno, já tinha visto anteriormente, se ele sabe imitar a pipetagem. Agora eu quero ver se ele já sabe o que o David chama de, e foi traduzido para o Brasil, de manipular. Ou seja, eu vou dar a ordem para o estudante, olha, pipete 10 ml. Ou vai estar escrito no roteiro, pipete 10 ml. Então, eu posso dar uma instrução verbal. Ele vai lá e vai executar a partir de uma instrução verbal, tá? Aqui na manipulação ainda é possível cometer alguns erros. Então, olha, ele conseguiu fazer, mas ele se confundiu um pouco na hora de encaixar o pipetador, ou ele se confundiu um pouco na hora de ajustar o menisco, tá? Manipulação. Continuo usando o exemplo aí de uma pipetagem, né? Aí na precisão é a habilidade de realizar uma tarefa com alto grau de qualidade, sem nenhum tipo de instrução ou assistência, ser capaz de demonstrar atividade para outros estudantes. Então, eu não tenho uma instrução mais detalhada, olha, pegue a pera, encaixe na pipeta, pipete 10 ml, transfira o líquido para o ml. Não, o aluno já entende melhor essa técnica, né? Eu preciso só dizer, né, verbalizar para ele que eu quero que ele pipete aquilo, né? E ele faz isso sem nenhum tipo de instrução ou assistência, sem cometer erros, né? Então, com alto grau de qualidade e ainda sabe ajudar algum companheiro. Então, perceba a diferença entre manipulação e precisão. Manipulação, ele ainda precisa de esse nível, ele pode precisar ainda de alguma ajuda, de alguma assistência, de uma orientação mais detalhada. Aqui não, ele não precisa e ele ainda é capaz de demonstrar para outros estudantes, tá? Na articulação, então agora eu vou mudar o exemplo, vou sair do exemplo da pipeta. Na articulação, o nome também é um pouco intuitivo, né? Então é a capacidade de adaptar habilidades psicomotoras existentes de forma não padronizada em diferentes contextos, usando ferramentas e instrumentos alternativos para satisfazer uma necessidade. Então, ó, adaptar, ó, palavras-chave aqui, ó. Adaptar habilidades psicomotoras, né? Habilidades psicomotoras em diferentes contextos. Então agora não é só uma habilidade, né? Eu estava falando da pipetagem, mas agora ele sabe pipetar, ele sabe pesar, ele sabe manusear um balão volumétrico. Ó, percebo de novo, eu estou puxando para minha área que é a química, né? Ele sabe manusear o balão volumétrico. Eu vou lá e peço para ele preparar uma solução, né? Eu posso até dar um roteiro para ele. Posso até dar um roteiro para ele. Melhor, pese tantas gramas, dissolva, depois transfira para o balão volumétrico. Se for uma diluição, pipete 5 ml, transfira para o balão, complete com água. Perceba, ele já depende de várias técnicas. Então ele articula várias técnicas juntas, mesmo que ele tenha orientação. E olha, poxa, faltou uma pipeta de 5 ml. Será que eu consigo substituir isso? Faltou um balão volumétrico de 50. Eu posso utilizar de 100? Eu consigo adaptar? Se no balão de 50 eu tinha que pipetar 2 ml da solução, no de 100 eu vou ter que pipetar 4. O aluno consegue fazer essas conexões? Ou seja, consegue adaptar a diferentes contextos? Usando instrumentos alternativos. Faltou uma. Agora eu vou para uma área que eu não conheço, tá? Posso estar falando coisa errada aqui. Mas faltou uma lâmina do microscópio. Ele consegue adaptar, mas perceba que são várias coisas que ele tem que fazer, tá? Então ele articula diferentes habilidades. De novo, podendo seguir uma orientação sem problema nenhum, tá? Uma orientação, um roteiro, algo do tipo, tá? E aí, por fim, ele vai na naturalização, ou seja, ele faz aquilo de forma natural. Eu não preciso nem passar um roteiro para ele. Então, olha, prepare uma solução de 0,1 molar de hidróxido de sódio. Ele sabe
que ele tem que ir atrás do balão volumétrico, ele sabe que ele tem que calcular a massa do hidróxido de sódio a ser pesada, ele sabe que ele tem que pesar, dissolver, transferir para o balão, completar para o menisco. Ó, prepara uma curva espectrofotométrica aí para uma curva de calibração para analisar, fazer análise de ferro. Ele sabe que ele vai ter que preparar os padrões de ferro, ele sabe que ele vai ter que achar o máximo de absorção do equipamento, que ele vai ter que medir a absorvância de cada padrão. Então isso ele faz de forma natural, né? Esse seria o último nível. Ó, percebam, eu não estou nem falando que a gente tem que fazer com que o nosso estudante alcance todos os níveis em todas as aulas, não é isso. Eu, como professor, vou lá escolher. Olha, o que que eu quero. Às vezes a gente nem chega no nível naturalização, né? Eu vou, como professor, eu vou escolher que nível que eu acredito que o meu estudante pode chegar, né? Então, olha, nessa técnica é importante que ele saia da técnica já sabendo trabalhar de forma precisa, né? Sem cometer nenhum tipo de erro. Ok, tudo bem, né? Então essa é uma possibilidade. Então a gente tem que pensar. Então a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhar isso com o estudante, qual técnica que é importante que ele atinja determinado nível, né? Então relembrando, né? A gente tem o nível da imitação, da manipulação, da precisão, da articulação, da naturalização. Os três primeiros níveis, pessoal, são aqui, ó, a imitação, a manipulação e a precisão, são níveis que a gente trabalha com habilidades mais, como que eu posso dizer, com um conjunto menor de habilidades. Então a gente trabalha com uma habilidade mais simples, com uma habilidade mais isolada. Isso, achei o termo que eu queria encontrar, uma habilidade mais isolada. Tá? Então, quando eu gosto de fazer uma analogia com a questão do. Eu gosto de fazer uma analogia com a questão culinária, né? Então eu posso, por exemplo, eu quero que a pessoa aprenda a fazer um corte diferente numa cebola. Então eu posso primeiro fazer esse corte na frente dela, né? Um corte específico, ver se ela consegue me imitar. Depois, eu vou só dar orientação para ela, olha, ou por escrita, e eu quero ver se ela consegue fazer aquele corte de cebola. Depois, eu quero ver se ela consegue fazer sem nenhuma orientação, só de eu citar o nome do corte, se ela consegue fazer sozinha e ajudar um companheiro. Então, eu posso fazer isso também para um outro corte de cenoura, de outros legumes, para fazer um arroz, depois para fazer um feijão, depois para fritar determinada, para assar determinada carne, não sei, né? Então, habilidades isoladas. A hora que eu chego na articulação, aí ele vai ter que trazer tudo isso. Então, ele aprendeu a cortar cebola, aprendeu a cortar cenoura, ele já, né? Então, ele já faz isso de forma precisa ou de forma já manipulada, né? Ou seja, ainda precisa de um pouco de instruções, mas ele já consegue fazer todas essas técnicas. Aí ele vai preparar uma receita, é a articulação. Ele articula todas essas técnicas que ele tem para preparar uma receita, né? Mas ele pode até seguir a receita para preparar um prato. Ele segue a receita, né? Quando é que é a naturalização? Quando ele não precisa mais da receita, né? Então ele já prepara um prato X. Ele consegue já pelo de tanto que ele já fez isso preparar aquele prato. Poxa, é possível fazer isso numa disciplina na graduação? A naturalização? Talvez seja lá no final do curso, talvez, né, sirva, mas logo no começo, o que eu estou querendo dizer, não, a gente não precisa pensar que os estudantes têm que, desde o início, saber todos os níveis de determinada técnica. Essa é uma grade de observação, pessoal. Então, uma forma de eu pensar como que eu posso analisar o que os estudantes estão fazendo ali em sala de aula, tá? Ou, perdão, num contexto de prática de laboratório ou qualquer outro tipo de prática, né? E aí, ainda como auxílio, a gente pode pensar nas rubricas de avaliação. Então, eu junto rubricas de avaliação com taxonomia de Dave. Rubricas de avaliação, pessoal, elas vão me dar ainda mais critérios para aquilo que eu estou olhando, né? Então, no Brasil, isso ainda não. O pessoal utiliza bastante já, mas não é tão comum a gente pensar em rubrica. Mas basicamente, quando eu penso em rubrica, eu estou falando em trabalhar com conceitos, né? Então, por exemplo, né? A gente monta um conceito, um indicador e descreve cada conceito. Então, por exemplo, essa foi uma aula que eu dei
para pipetar, né? Pensei, né, na pipetagem aqui. Então, olha, qual que era o indicador? Para imitação. Então, uma primeira aula, imitação. Então, qual que era o indicador? O estudante for capaz de imitar uma operação, na verdade não foi nem a pipetagem, foi uma operação genérica, exatamente, né? Que eu utilizei aqui como exemplo. O estudante foi capaz de imitar uma operação após a demonstração feita pelo professor? Esse foi o indicador, porque eu estava analisando a imitação. Então, ele ganhava não desenvolvido quando ele não conseguia realizar o procedimento. Parcialmente desenvolvido quando, mesmo depois de assistir o fazendo, ele cometia alguns erros, mas fazia o procedimento do começo ao fim. Suficientemente desenvolvido quando ele atingiu os requisitos mínimos previstos. E plenamente desenvolvido quando? Quando, além de fazer o procedimento correto, após me imitar, ele atendeu a boas práticas de laboratório, por exemplo. Tá? Esses conceitos, pessoal, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 7. Né? Aqui eu coloquei 4, mas muita gente sugere que use a escala de Likert, né? Que sempre é uma escala ímpar. Mas a ideia é que você descreva o que você espera do aluno sempre com aquela atividade. Então, eu gosto, não tem jeito certo de fazer isso, né? Quantos são os conceitos, o que é importante, que seja bem descrito o que você espera de cada um deles dentro daquele conceito. Eu gosto de trabalhar com um conceito último chamado plenamente desenvolvido, que é assim, olha, além de buscar aquilo que além de fazer aquilo que foi solicitado, ele foi além. Ele conseguiu trazer incrementar algo novo, ou algo que não foi pedido, então ele atendeu às boas práticas de laboratório. Não é obrigado, esse é um critério que eu utilizo, tá? Mas não é obrigado. Sempre deixando claro que o estudante tem que ter ciência da rubrica dele. Ele tem que conhecer a rubrica que ele vai utilizar, tá? Beleza. Então, aqui na manipulação, eu coloquei os mesmos critérios, né? Os mesmos conceitos, eu só coloquei assim, ó. Na manipulação, o estudante executou uma operação a partir de uma instrução verbal ou escrita, sem a necessidade de demonstração do professor, porque perceba, aqui eu já estou querendo analisar a manipulação. Se ele foi capaz de manipular aquilo. O que é a manipulação na taxonomia de Dave? É fazer sem observar ninguém, só a partir de uma instrução verbal. Tá? Então, eu aliei aqui rubrica de avaliação com taxonomia de Dave. É uma forma de avaliar competências psicomotoras, não é a única. Tá? Então, assim, tentei ser curto. E aí, então, eu fico bastante aberto para vocês me escreverem, né? Então, eu coloquei aqui meu e-mail da UnoOeste, o meu Instagram e meu LinkedIn. Vocês podem ficar muito à vontade para me procurarem para discutir sobre essa rubrica. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.